Então, no yoga a gente não está olhando para a mediunidade. O centro de funcionamento da mediunidade é a glândula pineal, é o ajna. Então, focar a concentração, a energia nesse ponto é uma das coisas que você pode fazer para desenvolver a mediunidade, sim, mas é uma escolha. O processo em si, esse processo Shambhavi Mudra, ele não é focado nesse sentido. Ele é focado justamente, como você falou, em dissolver o que está no seu subconsciente. Ele vai jogar luz em todos os aspectos obscuros do seu inconsciente. Então, é trazer consciência. Então, não necessariamente você vai entrar em estado meditativo. Várias coisas vão surgir em termos de pensamento. O que você vai fazer, o que você vai tentar fazer é não energizar nenhum pensamento em particular. Você não vai nem tentar impedir o pensamento de acontecer e você também não vai energizar nenhum pensamento em particular. Você vai tentar deixar eles passarem, só observá-los. Aquilo que tiver que acontecer vai acontecer de qualquer jeito em termos de pensamento. Certas coisas vão ficar claras para você. E um dos erros da grande maioria das pessoas quando começa a meditar é tentar não pensar. Esse processo é justamente para você pensar e você saber tudo que está no seu inconsciente. Você observa isso. A partir do momento que você observa, você iluminou aquilo no seu inconsciente e tornou aquilo consciente. Então, não tem como acontecer isso se você não observar esse pensamento. Você não energiza ele, você observa ele, você observa a construção dele, você observa da onde aquilo está vindo e certas coisas vão ficar claras para você. Conforme a clareza for aumentando, naturalmente os pensamentos começam a deixar de surgir. E esse processo, a culminação desse processo, né, não vai acontecer isso talvez em uma mandala, mas geralmente depois de 3 mandalas mais ou menos, você entra num estado em que existe uma separação, uma pequena distância entre você, entre a sua mente e entre o seu corpo. Existe uma distância. Isso é o fim do sofrimento. Porque qualquer coisa que você pense nesse estado, isso sim é estado meditativo, é qualidade meditativa. Você não vai precisar sentar para meditar. Você vai estar sempre meditando, é uma qualidade a meditação, na verdade, né? Então, quando você chega nesse estado, qualquer coisa que aconteça no seu corpo, qualquer coisa que aconteça na sua mente, não importa, porque quem você é de fato está ali em outro lugar, com uma pequena distância. Então, o que é importante é você manter uma respiração que seja constante e tentar manter esse foco natural que surge nessa região, sem energizar nenhum pensamento em particular e nem impedir nenhum pensamento de emergir. Então, o que a gente experiencia na meditação, como você falou, esse distanciamento do corpo, né, é realmente a elevação espiritual. E depois de uma mandala, você vai estar um certo nível de elevação em que você não vai precisar sentar para chegar nesse nível. Então, conforme você for fazendo mandalas, você vai criando esse distanciamento e essa elevação espiritual cada vez maior, até o ponto que você não vai mais precisar sentar e fazer nada. Você simplesmente vai estar meditativo. Você vai ter essa qualidade meditativa. Essa técnica, né, de gerar o pensamento contrário, é uma técnica budista. É, ela não funciona muito bem. A princípio, ela funciona para alguns aspectos, mas
ela não vai te levar para onde você quer ir de fato. O que é mais interessante ser feito nesse momento, né? É o esvaziamento, né? A princípio, então você vai estar observando, você vai estar compreendendo, tendo a compreensão do porquê que esse pensamento está lá, da onde ele veio. E como você falou, você não energiza, né? Mas você gera o pensamento contrário. De qualquer jeito, você está exercendo a sua vontade naquele momento. Mas a vontade que você está exercendo naquele momento ainda é condicionada pela sua memória. Então, o que a gente está querendo fazer agora, com o Shambhavi Mudra, é descondicionar totalmente a sua mente. Então, primeiro você vai observar e vai começar a iluminar essas coisas e esvaziar. Depois que você completar algumas mandalas, depende de quanto você avançar. Talvez uma mandala seja suficiente, talvez duas, talvez três. Geralmente três é o suficiente. Quando você, vamos supor, vamos colocar em três mandalas. Ao final dessas três mandalas, você vai estar já com a sua mente desprogramada. E aí você vai estar num estágio de consciência pura. A partir do estágio de consciência pura, aí você começa a reprogramar a sua mente. Conscientemente você começa a gerar uma nova identidade, um novo programa para sua mente. Então, se você tentar, ao mesmo tempo que você está desconstruindo uma coisa, você reconstruir outra por cima, não é a melhor maneira, porque você ainda está fazendo isso a partir de uma mente condicionada e não a partir do estágio de consciência pura. Então, primeiro é a desconstrução total e o esvaziamento total, para depois fazer a reconstrução a partir de um nível de consciência mais elevado, consciência pura. Mas é possível sim ir já reprogramando certas coisas com o auxílio do guru, a dimensão do guru, né? É possível, as duas coisas são possíveis. Algumas pessoas só querem corrigir certas coisas, né, que incomodam elas profundamente. Algumas pessoas que estão em alguns estados condicionados que geram dor para elas, né, ou geram algum tipo de desequilíbrio no sentido de gerar uma doença crônica, por exemplo. O foco delas é simplesmente reprogramar isso, trazer um certo reequilíbrio para elas poderem viver uma vida mais saudável, né? Não é a maneira mais eficiente, é uma maneira mais rápida, mais fácil em alguns sentidos, mas não é a maneira mais eficiente. A maneira mais eficiente é como eu te falei, esvaziamento total, né? Desprogramação total e depois reprogramação a partir de um nível de consciência pura.